gente, me chamo Bárbara e esse é mais um vídeo para o canal Aprendendo Senhoras. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os impactos da guerra comercial entre Estados Unidos e China no Brasil. Quando se fala das duas maiores economias do mundo, toda ação é importante, tem que ser estratégica e acaba resultando em algumas consequências. E é exatamente isso que a gente vem acompanhando nas últimas semanas entre a guerra comercial dos Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos aumentou a taxa de importação de produtos chineses, cerca de 1.000 produtos chineses, e a China acabou retaliando toda essa ação, aumentando a taxa de importação de produtos americanos no setor de agrícolas e no de maquinário. E assim ficou nessa troca de farpas, que acabou gerando algumas consequências, como por exemplo o caso de empresas como a Huawei, que teve o sistema Android tirado dos seus aparelhos através de uma empresa norte-americana, o Google. Isso porque o Google decidiu ter uma posição de alinhamento de acordo com o governo, que solicitou esse apoio das empresas norte-americanas numa guerra contra a China, um apoio totalmente vamos derrotá-los, vamos derrotar as empresas chinesas. Bem, essa questão da guerra comercial ela pode gerar uma desvalorização do comércio internacional, pode gerar todo um contexto de crise econômica, mas também pode gerar uma questão de ganhos, pelo menos em curto prazo, e é exatamente isso que tem acontecido no Brasil, que desde então, do primeiro ano em que a guerra comercial começou, que foi o ano de 2018, tem aumentado o número de exportações, principalmente para o país China, sendo que a comparação em relação às exportações de 2017 e 2018 tem um aumento de 35% na pauta de exportação do Brasil para a China. Isso se dá porque a China ela acabou aumentando as taxas dos produtos americanos e nisso ela teve a necessidade de procurar outros fornecedores. E o Brasil ele é o terceiro maior produtor agrícola do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos e para a União Europeia. Então ele é automaticamente um substituto natural e lógico para toda essa situação, e por isso que tem recebido alguns ganhos, sendo que esses ganhos, lógico, também têm sido colocados muito em um setor só, que é o setor do agronegócio e especialmente na produção da soja. Bem, todo esse contexto de guerra comercial gera também alguns benefícios para o Brasil em relação aos produtos manufaturados, que não é um dos principais produtos exportados pelo Brasil, mas que pode se tornar em relação à guerra comercial. Isso porque os Estados Unidos importavam muitos produtos manufaturados da China, e agora o Brasil tem essa opção, já que tem buscado ter uma conversa maior com os Estados Unidos, uma opção de mercado para os seus produtos manufaturados, quem sabe aumentar essa indústria no Brasil. Porém, é uma situação complexa porque a China, que exportava muitos produtos manufaturados para os Estados Unidos, pode buscar e querer socar esses produtos em vários países, em várias situações, fazer, quem sabe, prostituição de mercado, e aí o Brasil vai ficar numa situação de acabar comprando mais, e aí vai ser também representar um retrocesso para a nossa situação de manufatura. Bem, a guerra comercial ela tem a característica principal de ser imprevisível. A gente não sabe até quando isso vai durar e também não tem noção se vai ser, quais são os níveis de consequências, se vai chegar a ser muito longo, se vai chegar a ser muito curto, se será que vai ser muito alto, será que vai ser um custo baixo. E é nesse sentido que o Brasil pode chegar se complicando, porque você aumenta o número de exportações, você vai precisar aumentar o número de investimento na produção. Mas o governo chinês e o governo americano já sinalizaram que tem uma chance de realizar um acordo, uma paz reinar normalmente para toda a economia mundial, e o Brasil pode sofrer muito com isso. E isso é muito importante, porque se você investe muito e depois não vai conseguir exportar esse produto, nós vamos ter um baixo crescimento, nós vamos ter prejuízo muito grande. Outro ponto importante da guerra comercial é a relação do Brasil com os Estados Unidos e Brasil e China, a questão do posicionamento. A questão do posicionamento é porque o Brasil nos últimos tempos tem adotado uma postura de alinhamento com os Estados Unidos muito importante, sempre reforçando a sua fala na política externa, que está se posicionando, que quer estar a favor ao país, que quer estar de acordo com o país. Porém, já em relações de negócios, nós já tivemos uma experiência de ter uma balança deficitária com exportações e importações dos Estados Unidos. E a China tem se colocado como nosso principal parceiro comercial. Mesmo já havendo alguns choques, alguns discursos contra a China no nosso país, realizados pelo nosso atual presidente, a China tem se consolidado nessa posição e, visto desde o início da guerra, a gente tem aumentado as exportações para a China. Então, perder o seu maior parceiro comercial é algo bem perigoso para o Brasil. E isso tudo se mostra muito no setor de telecomunicações, visto o exemplo citado como da Huawei,
que é uma empresa que presta serviço para o Brasil, inclusive é a que mais fornece rede para o Brasil, e o Brasil não se mostra tão disposto assim, digamos, a cortar relações com essa empresa, e muito menos com a China, que tem sido um mercado de rentabilidade. O Brasil já chegou a ter uma rentabilidade de cerca de 30 bilhões de dólares. Então é um mercado bem poderoso para o Brasil. E assim se dá todo esse processo de construção de impactos no Brasil, sendo alguns positivos, principalmente nesse momento, mas a gente já tem a ciência de que vai ser um momento que pode gerar consequências desastrosas para toda a economia mundial, principalmente os países em desenvolvimento, que são suscetíveis a todas essas ondas de exportação e importação. Os governos estão sinalizando um acordo de paz e nós temos que ficar aguardando os próximos resultados. Porém, por enquanto está sendo coisa boa e ganhos para o Brasil. Muito obrigada. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.